Olá pessoal, eu queria mostrar para vocês o que vocês irão receber quando efetuarem a compra do monitor Vita i-Series. No caso aqui o Vita i120. Neste modelo o equipamento é um equipamento básico, ECG, saturação, PNI, respiração, então são os parâmetros de sinais vitais básicos, tá? Bom, abrindo a caixa do equipamento nós vamos encontrar uma caixa interna que consta os acessórios do equipamento. Depois nós temos a embalagem do monitor, que vem muito bem protegido contra choques e tudo mais durante o transporte. A embalagem vocês poderão guardar para um possível transporte, caso aconteça alguma anomalia que precisa ser reparado. Aqui no monitor vocês vão observar o seguinte, eu vou depois mostrar para vocês todas essas situações. O monitor é um monitor muito bem construído, muito bem acabado, harmonioso, bonito, um monitor que não vai destoar da sua unidade de saúde, tá? Do seu leito. E ele vai trazer todas as informações necessárias que você precisa. Você pode ter certeza disso, que ele é um monitor que não vai deixar faltar parâmetros, cálculos, informações, tendências, amostragens, enfim, não vai fazer com que você fique sem informação do seu paciente. No caso do monitor, nós temos aqui painel principal, tela pode ser 8, 10 ou 12 polegadas, com ou sem touchscreen. Com o touchscreen fica mais fácil de você configurar a tela, os parâmetros. Sem touchscreen, você vai rodar esse botão até chegar no parâmetro que você quiser fazer a configuração. Apertou o botão, você entra dentro do parâmetro e faz as configurações. Aqui tem um painel que você vai ter menu rápido, atalhos para o menu rápido para a configuração do equipamento. Do lado de cá, nós vamos ter as conexões com os acessórios. Capnografia, débito cardíaco, pressão invasiva, pressão não invasiva, SpO2, temperatura e ECG. Cada conectorzinho desse vem com uma cor, porque o teu acessório também vai ter uma cor que vai ficar fácil de você identificar onde colocar. Então o teu corpo de enfermagem vai saber colocar aqui o acessório sem ficar procurando qual que é o acessório que encaixa em qual, quando muitos equipamentos por aí tem todos da mesma cor. Conector para pressão invasiva. É um conector só e daqui tem o cabo de acessório que abre para os canais de pressão. Então um conector só, porém o equipamento tem vários canais, tá? Do outro lado aqui do equipamento, o que nós temos? As conexões externas. Vídeo, que é um acessório, uma saída VGA. Conexão com chamada de enfermagem ou conexão para pulso de desfibrilador, duas portas USB para coleta de dados ou mandar imprimir, alguma coisa assim também, conexão via rede cabeada. Além disso, ele pode vir com o sistema Wi-Fi interno, conexão Wi-Fi internamente. Para que isso? Conectar com o teu prontuário eletrônico ou com a central de monitoramento que a Alphamed também tem, e a central também conecta com o seu sistema de prontuário eletrônico. Aqui atrás nós temos o que? Conector do cabo de força, compartimento de bateria, que pode ser uma bateria que ocupa 50% do espaço ou 100% do espaço. 50% de autonomia, 100% de autonomia. Alça para transporte, onde você pode enrolar todos os seus acessórios aqui, caso não esteja em uso. Abrindo a caixa de acessórios, nós vamos então encontrar na caixa de acessórios tubo para conexão com manguito. Esse tubo tem uma conexão de um lado, engate rápido para o manguito, tipo fêmea, e o outro lado macho, um pouco maior, que vai conectar ali no monitor, na lateral do monitor. O outro acessório que vai conectado junto com esse tubo é o manguito. Então aqui nós temos a abraçadeira. Essa abraçadeira nós temos de vários tamanhos, do neonato até
para colocar na coxa do paciente, você pode estar escolhendo, tá? E ela também vem com um engate rápido aqui, tipo macho, que vai conectar no fêmea aqui do seu tubo da PNI. A braçadeira é de nylon, lavável, você pode lavar, tá? Ela é de nylon e ela tem vários tamanhos, então como eu disse para vocês, aqui está discriminado os tamanhos e ela tem aqui a informação da circunferência do braço, o tamanho da circunferência do braço, que esta braçadeira é a ideal. Depois eu vou entrar em detalhes com vocês sobre a razão de ter essa medida e como que a gente faz uma leitura perfeita de PNI. Bom, temos aqui também o sensor de temperatura. O equipamento tem duas entradas, uma para o sensor de pele e outra para o sensor retal. Também na cor, basta conectar na conexão colorida desta cor e o equipamento vai identificar que o sensor foi colocado e começar a medir. Sensor de SpO2. O sensor de SpO2, gente, desse monitor é muito bom, a qualidade dele é muito boa, o cabo é de excelente qualidade. O sensor tipo clipe adulto tem uma cortininha, essa cortininha vai servir para minimizar a interferência de luzes que possam, por alguma razão, causar interferências na leitura. Então nós vamos eliminar basicamente eliminar essa interferência e ter uma captação do sinal de SpO2 muito boa. Além disso, ele tem uma mola aqui, olha, que ajusta a pressão no dedo para ficar confortável para o nosso paciente. Depois nós temos cabo de fio terra, cabo de força padrão brasileiro e aqui também nós temos o cabo de ECG. O cabo de ECG para esse monitor pode ser um cabo de ECG de 3, 5 ou 10 vias. E aí, a partir disso, eu consigo capturar os sinais de ECG conforme a configuração do cabo que eu tiver. É o mesmo padrão do cabo do sensor de oximetria. É um cabo siliconado, emborrachado, muito bem acabado e também colorido para conexão com o monitor, tá? E além disso, nós vamos receber aqui o nosso famoso manual de instruções. Esse manual de instruções é bem completo, tem todas as informações, claro, né, do nosso monitor e o que você vai fazer com ele, além de conter algumas senhas de acesso que o usuário vai poder fazer uso para configurar algumas coisas, como data, hora, ano, parâmetros que ele quer, trocar de lugar, o monitor, eu quero PNI em tal lugar, eu quero ECG em outro, algumas coisas que chamam senha, que são de acesso ao usuário, está aqui no manual. Outras que são de acesso à fábrica, aí o usuário vai ter que chamar a fábrica para resolver esse problema. Tem também um relatório de instalação que você vai chamar a equipe de assistência técnica que te vendeu o equipamento para fazer a instalação para você e eles vão conferir tudo isso que nós estamos recebendo aqui, assinar junto com você e mandar para a fábrica para que você tenha então o benefício da garantia do equipamento. 1 ano para o equipamento contra defeito de fabricação, 3 meses para os acessórios contra defeito de fabricação. Então vocês têm aqui, olha, tudo que vocês precisam para usar um excelente monitor. E eu digo excelente monitor porque quando nós trabalhamos em cima dos parâmetros dele, vocês vão ver que ele tem muito parâmetro e tem muita informação para você coletar do seu paciente. Pessoal, eu liguei o equipamento, eu liguei com algumas situações aqui um tanto quanto complicadas, tá? Eu fiz uma leitura um pouco errada da pressão e eu consigo observar aqui que a pressão está alta e o equipamento está me alarmando aqui que a pressão está alta e está também me avisando aqui, em amarelo, ó, ele está me avisando aqui, olha, você está com a pressão alta. E também em amarelo, ele está me avisando aqui que eu estou com o sensor de SpO2 desligado, né, ou fora do paciente, e eu estou também com o rabicho R fora, tá vendo? Desligado. Então eu vou pegar o rabicho R aqui e colocar aqui no meu simulador de ECG para a gente tirar essa condição de alarme e voltar a ter uma condição normal de ECG. Nós vamos verificar ali que o R resolveu.
Então agora ele está com um alarme amarelo da pressão e está com um alarme azul ali, que é o alarme do ECG. Então eu vou colocar do SpO2. Eu vou colocar o sensor do SpO2. Nós vamos verificar que ele vai pegar o SpO2. Com a simulação de ECG, ele já pegou também a respiração. E agora a única coisa que ele está me colocando ali, ó, que o meu sensor T2 está desligado. Tudo bem, porque eu não estou com o sensor T2 ligado ali. Então, é a única coisa, né? E ele está me avisando, continua me avisando ainda que eu tenho uma situação de alarme na pressão. Eu vou pedir para ele fazer novamente uma leitura e verificar se ele vai conseguir agora, né, fazer uma leitura um pouco menor aqui no meu braço. Vamos deixar ele completar. Vocês vão ver que a leitura é bem rápida, né? Para você não ficar perdendo muito tempo. O equipamento faz a leitura muito rapidamente. Ele sempre pega a última inflação que ele fez ali, né? A última pressão que ele conseguiu inflar o manguito para poder fazer a próxima pressão. Conforme a minha pressão vai caindo, ele vai inflando menos. Aqui, ó, ele foi mais, que provavelmente a minha pressão ainda não caiu. Minha pressão ainda deve estar alta. Mais para frente a gente vai trabalhar em cima disso. Bom, aproveitando os parâmetros aqui, ele vai ficar alarmando, vai me colocar essa informação do alarme. Eu vou aproveitar, vou silenciar aqui o alarme, tá? Então quando eu silenciar o alarme, ele está me dando uma pausa ali de 120 segundos, né? São 2 minutos. Ele vai ficar mostrando que eu estou numa situação de alarme, mas o meu alarme está silenciado. Vou mostrar para vocês aqui o seguinte, olha. Essa régua de botões de acesso rápido, ela serve para que você tenha acesso às informações aqui do paciente. Bom, quais são essas informações? Primeiro, fazer a tomada de pressão. Faço aqui. Segundo, pausar o alarme. Liga e desliga do equipamento, eu tenho que apertar e segurar. Aí depois eu tenho aqui acesso às tendências. Quando eu aperto aqui, ó, ele vai me chamar todas as tendências que aconteceram, tá? Isso aqui já faz o monitor, eu não troquei o paciente quando eu liguei, então ele vai ficar me mostrando aqui tendências passadas, né? E ele pode também congelar aqui o traçado. Congelar o traçado, eu posso imprimir esse traçado numa impressora e tudo mais, ou eu posso pedir para congelar por X tempo. Vou voltando ele aqui ao normal. E aí eu posso aqui acessar o menu do equipamento. Quando eu acesso o menu do equipamento, ele já me traz aqui configuração do paciente, funções comuns e tudo mais. Vamos trabalhar aqui então, olha, função do paciente. Selecionei, como essa tela não é touchscreen, selecionei, aperto uma vez esse botão, ele vai me perguntar aqui, ó, é um novo paciente? Aí se eu colocar aqui, ó, sim, é um novo paciente. Então, para criar um novo perfil do paciente e tudo mais, vamos lá, vamos criar um novo perfil do paciente. Ele vai apagar todos os dados que estão ali, limpou tudo da memória e agora ele está me perguntando, né, o que eu quero colocar aqui de informação desse paciente. Posso colocar nome, sobrenome, número do leito, o médico que está atendendo, eu posso colocar sexo, tipo do paciente, né, tipo sanguíneo, se ele tem marca-passo ou não, a data de nascimento, a data da internação que ele chegou, a altura desse paciente, o peso desse paciente. Então eu trago todas as informações aqui e eu coloco para fazer a recepção desse paciente nesse leito. E aí ele vai estar marcando aqui que é um paciente adulto e tudo mais e está me dando essa informação. Bom, outras informações que eu posso ter através desse menu, eu posso revisar. Quando eu entro aqui em revisar, eu vou ver os gráficos de tendência. Como eu fiz aqui um paciente novo, agora eu não vou ter nada, tá? Nenhum desses aqui eu vou ter, não adianta eu entrar neles. Configurar a exibição. Então eu quero aqui uma exibição padrão, 5 ondas e a barra contínua desligada. O que é essa barra contínua desligada? Seria a barra de menu que aparece aqui embaixo. Vou ligar aqui para vocês verem. Quando eu coloco a barra de menu, ele joga as curvas para cima e me deixa uma barra de menu com mais informações aqui.
Eu vou deixar essa barra de menu para que a gente possa fazer o seguinte, a gente possa ter acesso e verificar mais coisas aqui, tá? A forma de onda, eu vou deixar como 4 formas, 4 ondas, né? Exibição padrão. Bom, aqui na exibição é legal eu passar para vocês. Eu posso escolher a padrão, que é esse tipo de tela que a gente está vendo, ECG de um lado e informações aqui do outro lado, né? As informações numéricas. A tela de tendência, quando eu coloco essa tela de tendência, ele vai estar colocando aqui do lado da frequência cardíaca e tudo mais, e vai estar colocando aqui do lado essas tendências para a gente. Olha só. Olha as tendências aqui. E aí ele vai preenchendo essa tendência, né, e vai colocando essas informações ali pra gente, tá? Exibição. A tela de tendência eu vou tirar. Se eu quiser fonte grande, eu posso configurar para ele mostrar para mim com fonte grande. E aí ele muda, tá me dando o ECG, saturação, PNI. E eu posso trocar também, quando eu entro aqui nesse botão aqui, eu posso chegar aqui e falar assim, não, eu não quero o PNI aqui, eu quero outra fonte aqui, tá? Então você pode vir aqui e falar, tá bom, eu quero respiração. Pronto, tirou PNI e colocou respiração. Você pode escolher, então o que você vai querer enxergar aqui nessa tela, na configuração de exibição. Fonte grande, você pode escolher aqui sinais vitais. Basicamente seria a fonte grande configurada de uma maneira diferente, e aí no caso dos sinais vitais ele não deixa você mudar, tá vendo? Ele já coloca a configuração e não deixa você mudar, né? Existe uma outra forma também que eu consigo tá mexendo aqui, ó. Eu posso vir aqui e tá chamando também essas informações aqui, tá? Então eu quero uma informação padrão. Informação padrão. Ele vai chamar as tendências ali que eu tenho e vai colocar. Se eu tivesse com o cabo da pressão invasiva, ele estaria me mostrando a curva da pressão invasiva e os valores também da pressão invasiva, ok? Junto aqui com tudo que eu posso fazer, eu posso também navegar pelos parâmetros. Toda vez que eu navego pelos parâmetros, eu posso apertar o botão e falar, olha, eu estou com T1, T2 aqui, por exemplo. Vamos fazer o seguinte, ó, T1, ó, T2, é a temperatura retal ou temperatura da pele. Eu posso escolher qual das duas eu vou querer. Graus Celsius ou graus Fahrenheit, configuração de alarme, e aí eu posso escolher qual é a temperatura que vai dar aqui, né, o alarme, no T1 e no T2. Tá ok? Ali agora está com 36, a minha temperatura está 36,5, está dentro do normal, então ele vai aceitar ali como sendo normal. Toda a configuração de alarme desse equipamento, ele te dá nesse formato desse gráficozinho aqui para você enxergar, ter essa visão, né, mais fácil de onde você está percorrendo com os limites de alarme, o que tá normal e o que não está normal. Bom, então vamos navegar um pouquinho aqui, ó. Pressão. Dentro aqui da pressão, eu posso selecionar qual é a unidade de medida, o modo de pressão que eu vou fazer, se eu quero manual, automático ou sequencial, vou deixar ele aqui em automático. O intervalo, eu vou deixar ele aqui com 5 minutos. Modo de insuflação, eu vou deixar ele automático e ele vai iniciar ali então com 160, na verdade ele vai sempre pegar a melhor insuflação possível para fazer a medida de pressão sem causar um dano no teu paciente, tá? Aqui para revisar, está desligado, se a gente quiser deixar ligado a revisão, ele vai entrar com a revisão ligado. PR ligado. Aqui, configuração do alarme, vai entrar na mesma situação que a gente viu. Quando eu apertar aqui, olha, configuração do alarme, eu quero de tanto a tanto aqui, o verdinho está marcado e ele vai conseguir me avisar, né, de soar o alarme. Bom, modo contínuo, padrão, resumo. Vamos deixar ele aqui então, a hora que eu der o start ali na pressão, ele está marcando aqui 5 minutos, vai fazer a leitura de pressão,
de 5 minutos faz novamente. Tá? Vamos agora, esse quadro aqui vai ser o quadro onde ele vai mostrar a leitura, então ele vai me dar a data e hora e vai mostrar a leitura que ele fez ali para mim. Vamos esperar o equipamento fazer a leitura. Confirmou a leitura, minha pressão está diminuindo, perto da primeira leitura que eu fiz, está diminuindo, mas mesmo assim ainda está um pouquinho alto. E aqui ele registrou esse valor para que a gente possa revisar, o médico, quando estiver passando no leito, ele possa revisar esse valor, apesar de a gente ter aqueles modos de tendência, né? Aqui em temperatura a gente já passou, em SPO2 eu posso configurar aqui também se eu quero o volume do tom ligado, né? Se eu quero fazer uma simulação de pressão com ele, né? Através da sensibilidade também, se eu quero aquele médio, mínimo, médio ou máximo a sensibilidade do sensor. Se eu quero verificar o índice de perfusão, que é esse PI que está aqui em cima aqui, né? Se eu quero fazer aqui, ó, a intensidade da luz, né? Medir essa intensidade da luz, também vou deixar desligado. Vou deixar ele padrão aqui, porque ele padrão ele vai considerar um paciente adulto como normal e vai trabalhar bem. Configuração de alarme. Mesmo padrão para todos, né? E eu vou chegar aqui em padrão. Ele vai carregar aqui o pulso. Já ele começa a montar ali. Está trabalhando lá. Alarme para paciente adulto de 100 a 90, tranquilo. Bom, aqui no pulso eu posso escolher, né? Se eu quero uma varredura mais rápida ou mais lenta. Se eu quero nessa forma de onda aqui um ECG, um pulso, respiração. Né? Essa forma de onda eu posso trocar. Então, se eu quiser, por exemplo, ver a respiração do paciente ao invés da forma de onda do ECG, naquele campo, lembrando que aquilo ali eu não estou no parâmetro, eu estou no campo. Naquele campo ali eu consigo verificar o que o equipamento está fazendo de leitura para esse paciente. Então, ali eu estou vendo a curva da respiração. Não é uma curva tão bonita lá como sendo a curva do SPO2, né? Mas nós estamos aqui com 20, pra gente tá ótimo, né? Vou voltar aqui pro SPO2, que é a curva que estava nos interessando, na verdade a curva do pulso. Bom, nesse canal aqui eu tô com a derivação D1. Eu posso entrar aqui e mudar também a derivação. Eu não quero, eu quero derivação, quero outra derivação. Então eu quero aqui a derivação, eu posso escolher qualquer uma das que o cabo me permitir. Aqui eu estou com um cabo de 5 vias, estando com um cabo de 5 vias eu faço todas as derivações, mais a derivação V. Então ali no caso está como D1. Alguns médicos, eu quero outra derivação que eu consigo enxergar melhor. Tá, não tem problema, você pode verificar outra derivação. Se eu quero o modo cascata ou não, então ele vai encher a tela e vai pular para a linha de baixo. O ganho X1 também é comum, padrão. Nesse campo aqui eu vou entrar com as configurações de leitura. Então agora aqui fica interessante a gente brincar com o equipamento, tá? Por que fica interessante? Porque eu tenho muita informação interessante aqui. Bom, uma delas, qual é o tipo de eletrodo que eu estou utilizando? São 3 eletrodos, 5 eletrodos, ou eu deixo o equipamento descobrir automaticamente, tá? Se a gente deixar aqui automaticamente, o equipamento vai correr. Layout de tela, vamos aqui, configuração de alarme. Mesmo padrão, gente, de todos quando a gente entra em alarme. Layout de tela, normal, tela cheia, meia tela. Então eu posso utilizar só uma parte da tela para poder colocar o ECG, a tela todinha só com o ECG, quando for mais interessante para mim, o ECG, ou meia tela. Então vamos deixar ela aqui normal. Análise, está ligado aqui, então ele vai verificar todas as arritmias que eu tiver, né?
Vamos verificar mais coisa. Filtro. Isso daqui muita gente erra a configuração do monitor nesse quesito filtro. Aqui eu estou utilizando ele como monitor, tá? Eu posso utilizá-lo como diagnóstico, onde as frequências de filtro do equipamento vão ser muito mais abertas, ou seja, ele vai estar aceitando todas as atividades elétricas possíveis de serem medidas pelo cabo paciente. Vamos verificar uma coisa, ó. No modo monitor, aqui eu estou vendo aqui que ele está capturando aqui sinais de frequência de ECG que estão na frequência de meio Hz a 40 Hz. Quando eu entro com diagnóstico, ele mudou para 0,05 até 150 Hz. E aí eu tenho aqui também uma outra situação. Muitas pessoas que compram um equipamento e levam para o centro cirúrgico não configuram o equipamento como sendo um equipamento para cirurgia. Quando eu configuro aqui para cirurgia, eu venho aqui com filtro de 1 a 20 Hz e eu vou eliminar uma grande quantidade daquelas interferências quando se usa o bisturi elétrico, tá? Desde que eu selecione aqui, ó, para cirurgia. 100%? Não, 100% você não vai fazer a retirada, tá? Por quê? Parte daquelas faísquinhas que você vê quando o médico usa o bisturi elétrico estão dentro desses espectros de 1 a 20 Hz, então vão sim configurar um pouco de interferência no traçado, tá? Mas quando eu estou com esses filtros configurados certinho, a tendência é eu ter o traçado melhor possível para aquela configuração que eu estou utilizando. Deu 5 minutos que a gente estava aqui verificando o monitor e ele está fazendo aqui agora a medida minha de pressão. Eu vou ficar aqui um pouquinho quietinho, ó, ainda continua aqui a pressão um pouquinho alta. Bom, vamos trabalhar aqui, ó, análise de segmento ST, tá desligado, então eu vou deixar aqui, ó, ligado. Ele já carregou e aí abriu a tela aqui para mim, ó, para fazer as análises. Então, se eu quero configurar o alarme, onde é que eu quero deixar o segmento ST? São os desnivelamentos, né? Quanto que eu considero como normal. Ponto de configuração, então eu posso, o J mais 80, enfim, eu posso trabalhar aí várias situações onde eu vou escolher qual é o ponto da configuração. Perspectiva, então aqui ele está me dando aqui a perspectiva do que está acontecendo com esse traçado, né? Tudo que está acontecendo ali, olha, aqui nesse caso ele está me mostrando que está tudo normal, né? O amarelinho e o verdinho ali está tudo muito igual, né? Não está saindo, né? Você pode imprimir, pode salvar, pode fazer o que você quiser com essas informações aqui, tá? Depois, análise de QT, vamos ligar ele aqui também, deixar ele ligado, você vai escolher a fórmula que você vai querer fazer aqui a análise, né? Configuração de alarme, perspectiva, mesma coisa. Aqui, calibração em D2, é esse pulsinho aqui que nós estamos vendo aqui, ó, de 1 centímetro, tá? Que é 1 milivolt, é o pulso de calibração. Volume do batimento, que você pode entrar aqui, opa, pode aumentar ou diminuir e ele vai ficar automático, tá? Se você tiver pelo pulso, ele pega com o sensor de oxímetro, ele vai ficar ali também pelo sensor de oxímetro ou pelo sensor de ECG, pelo cabo de ECG. Marca-passo, tá ligado ou não. Aqui calibração, eu posso parar. Só para a gente verificar aqui, ó, algumas informações do equipamento e ele volta aqui ao normal. Origem do batimento automático, configuração do cabo. Então aqui, ó, posição de V1, V2 eu posso estar informando. Como eu não estou com o cabo de 10 vias, ele não está aceitando essa configuração, tá? Ó, não faz nada nessa configuração. Bom, aqui, gente, então a gente viu o ECG, que eu tenho bastante informações para estar entrando aqui com o paciente, né? Mais uma vez eu posso trocar, esse campo eu posso colocar qualquer coisa que eu quiser. Aqui nos alarmes, no caso aqui eu estou com a revisão de alarme.
Olha lá, minha pressão, tá me dando data e hora aqui, tá errada essa data e hora, tá me dando data e hora, e eu posso chegar aqui e verificar o que eu quero de revisão dessas informações, tá? Então, a cada momento aqui, o equipamento vai me mostrando o que está acontecendo com o meu paciente. Aqui no caso dos alarmes, então alarme térmico aqui, né, não aconteceu nada, revisão de alarme técnico, na verdade, né, não aconteceu nenhum alarme técnico, que seria um alarme técnico, que seria, por exemplo, um sensor fora, né? Aí ele vai me dar um alarme técnico, vai me avisar, ó, sensor desligado, e já colocou ali que o sensor está desligado. Então a gente consegue saber o que aconteceu ali com relação a esse sensor, né? Ó. Aqui as informações do paciente, que nós vamos poder colocar aqui as informações desse paciente tranquilamente, né? Opa, deixa aqui em quilo. Então vocês verificaram aqui que é muito tranquilo, o equipamento ele tem muita coisa. Bom, o que a gente pode fazer aqui nessa barra aqui embaixo, né? Nesta barra aqui de baixo, eu consigo fazer as minhas informações de forma direta. Então eu vou chamar ali as informações de forma direta, sem que eu tenha que ficar correndo esse traçado ali entre a tela. Quando a tela é touchscreen, até é um pouco mais fácil, porque eu vou, aperto em cima do quadrante, ele já assume, tá? Mas a tela touchscreen também, tem muita gente que reclama, que fica sujando a tela, fica com marca de dedo na tela. Então tem que analisar o que é bom para você. Porque às vezes, gente, a gente vê muitas pessoas pedindo cotação de monitor e fala assim pra gente: ah, eu quero um monitor completo, com capnografia, eu quero com tudo. Tá, onde você vai colocar? No pronto-socorro. Não, pera aí, com capnografia, com débito cardíaco no pronto-socorro, não rola, entendeu? Então assim, eu vou estar fazendo o uso de um equipamento errado, né? É muito importante então que a gente defina isso, tá? E aqui, ó, eu vou trabalhar aqui em cima do menu, né? Esse menu, se a gente verificar aqui, ó, eu posso correr por toda essa base, né? Eu posso verificar aqui, ó, a internação do paciente, que é quando eu vou receber esse paciente, tá? Vou deixar aqui como não, senão a gente vai perder os dados que nós estamos aqui. Eu posso verificar então as tendências gráficas do que já aconteceu, ó, ali eu tenho a frequência cardíaca e eu tenho o SpO2, mas quando eu entrar aqui, eu posso selecionar tudo que eu quiser, tá? Dá pra gente verificar todos os parâmetros, eu posso entrar na tendência. Depois eu posso entrar aqui nos gráficos, na tabela de tendência. Essa tabela de tendência, então eu posso revisar, ó, de 15 em 15 minutos, eu posso revisar de 1 em 1, né? Posso revisar de 1 hora em 1 hora, vai depender de como eu quiser fazer essa revisão. Conforme eu for apertando aqui, ele vai mudando essas informações aqui para mim. E aí eu posso revisar tudo que você quiser, tá? Registrar, imprimir. Se tiver com a conexão com a central, né? Tem a central de monitoramento, isso daqui já vai estar lá na central também. Você nem precisa vir aqui no monitor para verificar, vai estar tudo lá na central. E lá na central, como é bidirecional os comandos, você consegue tanto verificar o que está acontecendo, como comandar alguma informação aqui para o equipamento, né? Vamos verificar outra coisa aqui, ó. Revisão de alarmes, né? A gente já viu isso daqui, tudo que aconteceu aqui com os alarmes, então, o evento e o que aconteceu, ó. O que está mais pegando ali para mim realmente é a pressão. Então, aí eu tenho que verificar se eu estou utilizando o manguito, a abraçadeira do tamanho correto ou não. Se a abraçadeira for pequena para o meu braço, a pressão medida vai ser alta. Se a abraçadeira for grande para o meu braço, a pressão medida vai ser baixa. Então é importante que a gente tenha a mangueira certa para o braço do paciente. Ao invés de a gente ficar reclamando, ah, mas eu fui lá com o esfígmo medir e a pressão está diferente. Às vezes você está com o tamanho de esfígmo que conseguiu medir e o monitor aqui, ele está trabalhando em cima das informações dentro dos padrões que ele foi certificado, tá? O esfígmo tem várias interferências, tem interferência humana, tem várias interferências que podem dar uma alteração na sua pressão. Bom, PNI, dei mais um comando aqui manual, né? Para ele poder fazer essa leitura.
Depois eu posso vir aqui, ó, e chamar outras revisões. Tá. Bom, meu simulador desligou a respiração. Vocês viram ali que o equipamento já começou a apitar, que a frequência de respiração, né, ele deu o alarme. Isso aí era programado no simulador de fazer isso, tá? Nós vamos testar depois algumas arritmias também para ver se o equipamento mostra a arritmia. Ó, a pressão ainda tá, mas uma hora ela chega lá. Revisão, eu posso fazer aqui a revisão da pressão, mas eu estou fazendo essa revisão aqui. Revisão de arritmias, até agora não teve nenhuma. A tela padrão, vai configurar a tela no formato padrão, essa que nós estamos vendo. Se eu quiser jogar as tendências, oxicardiograma, então no oxicardiograma ele vai me fazer aqui todas as informações de frequência, SpO2 e respiração. Muito utilizado aí com bebês, né, que você tem toda essa informação aqui já online, você vai carregar tudo que está acontecendo com o seu bebê. Estou ali com as tendências, frequência, a revisão está marcada, fonte grande, os sinais vitais. Aqui eu posso trocar os modos de trabalho do equipamento, volume da tecla, brilho, colocar o equipamento em espera. Se eu colocar o equipamento aqui em espera, ele vai ficar um relógio aqui no equipamento, então eu não vou colocar. Zerar a pressão, quando eu estou com o PI, né, que eu posso fazer o zeramento de pressão. Configuração dos alarmes, volume de batimento, modo noturno, que ele vai ficar um pouquinho mais escuro. Esse daqui dá para a gente testar. E vai silenciar os bips e vai escrever ali que está no modo noturno. Eu tiro do modo noturno. Configuração de impressão. Então aqui, pessoal, a gente tem um equipamento completo. Agora eu vou fazer uma arritmia. Eu vou gerar aqui uma arritmia no equipamento e vamos verificar se ele consegue pegar essa arritmia aqui pra gente. Então vamos lá. Vou fazer uma arritmia aqui e ele vai mostrar o que está acontecendo. Ó, ele já pegou a arritmia e já mostrou aqui pra gente que está com uma arritmia e o alarme ficou vermelho. Então o que é o vermelho? Corre para poder verificar. Enquanto está amarelo, você tem um tempinho, você pode ir tranquilo, né? E a arritmia que ele mostrou ali, 5 arritmias, então nós conseguimos verificar que o alarme já entrou. Automaticamente, olha, ele já mudou aqui as informações, ó. Ó, tá entrando novamente a arritmia. Ó, já mostrou novamente. E vários parâmetros aqui já saíram do normal. Se o equipamento tivesse equipado com a impressora, ou se você também tivesse colocado ele aqui naquele modo estático, né, no modo sequencial, automaticamente dando o alarme ele já ia disparar a medida de pressão, fazer uma série de situações. Mas aqui eu fiz a simulação aqui de uma taquicardia ventricular, que é o que ele vai mostrar ali, ó. Ele está vendo inclusive a taquicardia ventricular e está colocando inclusive a questão da respiração que se alterou em função disso. Eu vou tentar gerar outras aqui. Uma fibrilação ventricular. Ó, também vai pegar, que é a mesma coisa que a taquicardia ventricular. Agora nós estamos com um paciente já sem pulso. Não tá, na verdade agora que é a fibrilação ventricular, tá? Ó. Já ficou doido o negócio. O que está acontecendo com isso daí, né? E o equipamento dando os alarmes
aqui em vermelho. Agora um paciente que tem um pulso de marca-passo, o equipamento está marcando lá, ó, que tem um pulso de marca-passo. Já saiu a condição vermelha do alarme. E ele está informando aqui, ó, que eu estou com um pulso de marca-passo. Então, é importante a gente mostrar isso para vocês, que vocês vão ver que o equipamento é completo, o equipamento vai atender a tua demanda tranquilamente, tá? Vai fazer todo o seu trabalho. Olha, nos casos onde ele já teve condições de analisar o segmento ST, aqui também já tem o segmento ST analisado. Eu vou mudar o filtro ali, deixa só ele fazer essa medida de pressão. Eu vou mudar o filtro novamente com um filtro monitor, porque quando a gente está num filtro cirurgia, como a gente restringe bastante a informação que entra no monitor, ele também altera os segmentos, né, a linha de base. E aí agora eu vou alterar para monitor ou para diagnóstico, nós vamos verificar se alguns dados aí vão ser alterados. E a gente vai ver que os filtros realmente fazem razão de existir. Então vamos lá. Não é aqui. Vamos deixar ele aqui em monitor. Então, agora aqui mudou a tela aqui do marca-passo e ele vai alterar também as medidas aqui em função do filtro que agora foi alterado, tá? QTC está dando todas as informações aqui pra gente. Então, para você que vai trabalhar com um monitor desse, quer seja numa UTI, num centro cirúrgico, eu vou trabalhar no centro cirúrgico, eu preciso de capnografia, ele tem. Eu vou trabalhar numa UTI e eu preciso a pressão invasiva, ele tem também. Não esse modelo que eu estou usando aqui, mas a gente coloca para você o módulo da pressão invasiva. Eu preciso de 2 canais de pressão, beleza? A gente coloca 2 canais de pressão, não tem problema nenhum. Eu preciso de impressora, conexão com o prontuário. A gente coloca todas essas informações para vocês. O importante é vocês verificarem a qualidade do equipamento e a forma que ele trata esses dados. Todas as simulações que eu fiz aqui, o equipamento foi capaz de analisar e de capturar e alarmar para vocês. Então, assim, ficou bastante tranquilo para a gente com relação a isso. Acho que a única coisa que eu não fiz aqui, eu vou aumentar um pouquinho mais. O R aqui está bem alto. Eu vou deixar aqui vou verificar aqui, ó. Agora está um sinal fetal materno, que é quando está com a mãe e o equipamento está pegando também o batimento lá do neném. Então isso nem sempre é uma arritmia, né? Normalmente isso daí é uma configuração também que a gente tem que trabalhar no monitor. Nós vamos deixar ele aqui numa situação normal. Vou deixar ele aqui. 120 batimentos, sem marca-passo, então o marca-passo não vai aparecer novamente. Ele só vai mostrar aqui para mim que eu estou aqui a 120 bpm, tá? E eu vou acertar aqui agora a respiração. Vou deixar a respiração para 60. Mesmo assim, essa respiração, a gente setando ela com o valor em torno de 60, ela está numa condição de alarme e o alarme vai tocar e nós vamos ter essa situação que ele vai falar. Então agora vamos só corrigir aqui para ficar
com um batimento mais tranquilo, ele parar de ficar dando esse taquicardia e tudo mais. Só vai ficar a questão da pressão para estar fazendo. E agora ele está ali, né? Então a respiração com 60 e ele vai estar alarmando aí essa situação que a respiração está alta. Tá? Bom, pessoal, queria mostrar para vocês então o monitor AlphaMed, o Vita i120. Todos os monitores da linha Vita carregam essa mesma configuração, essa mesma usabilidade, né? Então vocês vão encontrar os mesmos recursos em todos os equipamentos. E a única diferença é que aqui nós estamos sem a tela touchscreen, mas vocês viram que é possível fazer várias análises sobre o nosso paciente. Vocês não vão ficar sem informação do nosso paciente. Vocês vão ter informação do nosso paciente, sim, e essas informações vão ser fidedignas, né? Vocês podem confiar nessas informações. Vocês viram aqui tudo que nós tentamos simular e fizemos, o equipamento foi e mostrou e deu essa configuração. Só para lembrar vocês mais uma coisinha, esse equipamento mede até 31 arritmias. Então ele vai analisar e alarmar, avisar que está acontecendo aqui essas arritmias, até 31 tipos de arritmias. Se você está preocupado com a qualidade do teu equipamento, com as análises que o teu equipamento faz, verifique isso quando você for analisar. Pergunte para o seu fornecedor quantas arritmias o monitor analisa. Me mostra a página do manual onde fala isso e coloca o monitor para trabalhar, caso você tenha condições de analisar esse tipo de coisa, tá bom? Então aqui, mais uma vez, monitor AlphaMed Vita 120, conte conosco, nós estamos à sua disposição para levar em demonstração, apresentar melhor o equipamento, você ter condições de ver o equipamento ao vivo. Vocês vão ver que o aparelho é maravilhoso, é muito bonito o equipamento, extremamente atual aí com as novas linhas de UTIs que estão sendo montadas. Além de tudo, fácil de utilizar e te dá as informações que você precisa ter dentro da sua instituição de saúde.